oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz. Sim. Bom dia. Começando mais um Plis de Sua Santa na Rádio EO. Sabe, Ângela, é uma rádia. Por quê? Porque o Roberto assim decidiu que é um espaço para falar, para muitas mulheres terem voz. Ah, entendi. É uma rádio feminina, uma rádio boa. É uma rádio, é. Mas o homem também pode falar, desde que ele seja feminista. Certo. Tá. Bom, e o programa Plis de Sua Santa, ele fala sobre 60 anos, muito antes, muito depois, trajetórias de vida. Tem duas faixas de entrevistados. Pessoas que já fizeram, que são o Plis de Sua Santa, e pessoas que ainda não fizeram. Pode estar muito longe ou pode estar mais próximo. Como eu que estou próxima, eu vou fazer 58 em dezembro. Isso. E daí a gente vai tratando um pouco de como se lida com essa questão. Com essa derrocada. Eu tenho meu lugar de voz, né, de fala, porque eu já fiz. Então, eu já estou indo para 62. Eu faço 62 antes que tu faça 58, agora em novembro. Certo. E aí a gente vai falando um pouco. A ideia de apresentar o convidado, esta é a Ângela Dipp. Olá. E eu poderia ficar lendo aqui um teu currículo, mas eu acho que se tu contares um pouquinho, tu vai escolher as coisas que tem mais... É, o que eu lembrar, né? Porque como eu estou com 58, uma das coisas que acontece é que a memória vai falhando ou vai ficando cada vez mais seletiva, né? É isso. Ou o currículo é muito grande também, tem que não cabe no tempo do programa. Tem muita coisa também, mas... Eu lembro que eu comecei como bailarina aqui em Porto Alegre, eu dançava no grupo Córeo, dança contemporânea. Comecei a me interessar por teatro, aí fiquei com, eu montei, era participante, que era a criação e direção coletiva do Balaio de Gatos, com a Paty Secato, com pessoas que ainda estão aí na ativa. No meio disso, resolvi ir para São Paulo, porque fiz um comercial aqui do Banrisul, com o pessoal de São Paulo, eu adorei a experiência com câmeras e tal. E aí eu decidi com 21 que eu queria morar lá, só que eu caí meio de paraquedas, não tinha muito objetivo. Eu tinha, que era trabalhar na carreira artística e fazer aula de dança com a Sônia Mota, que era uma mulher que eu admirava muito, mas não sabia muito o que ia acontecer. Aí encontrei com Grace Janoucas, aí trabalhei em bar, fiz performance em bar, garçonete também, telegrama animado, aí fui começando a fazer comerciais. O primeiro comercial que eu fiz lá foi justamente com o Fernando Meirelles. Na época ele tinha lá Olhar Eletrônico, que depois virou A2, e depois ele virou essa pessoa conhecida mundialmente. Era um comercial de padaria, aliás. E eu, a esposa dele é bailarina, também hoje em dia é cantora e tal, aí até ficamos muito amigas. E que mais? E aí as coisas foram acontecendo, teatro, fiz workshops com o diretor X, diretor Y, aí comecei a trabalhar com o Cacá Rossetti, fui para a Alemanha com ele, voltei, aí trabalhei com o Gabriel Vilela, com o Mário Bortolotto, com a Derbal Freire, com o Henrique Dias, isso no teatro. Algumas coisas foram rolando no cinema. Depois eu tive a honra de fazer os 3 trabalhos do Rá-Tim-Bum na TV Cultura. O Rá-Tim-Bum, que eu fazia a Família Teodoro, o Castelo Rá-Tim-Bum, que eu fiz a Penélope, que até hoje sou conhecida, me orgulho demais de ser parada na rua, né, por crianças que cresceram. Depois fiz o Ilha Rá-Tim-Bum também. E aí as coisas, estou falando das coisas que eu mais fiz, muitas participações. Acho que eu participei de todos os programas humorísticos da Globo. Fiz uma série lá, Malhação, que era do Fiuk, que foi um super sucesso, né? Depois a minissérie Maísa, que eu fazia a mãe da Maísa, né? A história da Maísa Matarazzo. Que mais? Assim, fiz a Avenida Brasil.
Paralelo, aí fiz uma novela na Bandeirantes, uma novela no SBT, e recentemente fiz Carinha de Anjo, que também as novelas infantis do SBT fazem muito sucesso. As crianças assistem no YouTube, e eu fui a mãe da Maísa, eu fazia a Rosana, uma roqueira, que era a mãe da Maísa. Maísa não, da Juju, personagem que a Maísa Silva fazia. E aí hoje é uma loucura, assim, porque as menininhas de 7 a 16 anos me encontram e falam: ai, você é a mãe da Juju, então eu virei a mãe da Juju. Ontem mesmo eu estava em Garibaldi, desceu uma criançada num trem, assim, e de repente, Maria Fumaça, e elas me viram e me reconheceram, e foi assim uma... E elas queriam muito saber da Rosana, do personagem, e da Maísa, obviamente. E agora estou fazendo uma peça do Juca de Oliveira, uma comédia deliciosa. Paralelo a isso, fiz stand-up, faço ainda. Tem um monólogo Dentro de um Barril, que eu também já escrevi, dirigi muitas coisas. Esse é um monólogo autoral, que eu ainda faço enquanto couber no barril. Vou fazer uma participação especial no Terça Insana, porque eu participei no início do Terça Insana, e agora eles estão comemorando. Então, agora, dia 29 de outubro, tem uma apresentação lá em São Paulo. E é isso, fiz uma série para HBO, O Homem da Sua Vida, que é muito legal. Aí participei desses programas, agora são os programas humorísticos do Multishow, né? Então, um que o Tom Cavalcante faz o Tom Sonaro. Eu fiz a Glaze Hoffman, justamente pela questão da gaúcha. Então, eu carreguei no sotaque, que eu não sou, ela é paranaense, né? Paranaense, tem o D, mas né? tem aquela coisa forte, então ficou bem mais fácil para eu tentar imitá-la. E tu usava uma peruca? Sim, uma peruca loira, um óculos, tal. Foi muito divertido de fazer, porque era um elenco incrível de imitadores assim sensacionais. Eu nem conhecia muito todos eles, mas são incríveis. E eu fiz também agora uma outra participação no programa do Tom Cavalcante, que ele faz a doutora Darcy. E também participei dos Rones, que é um programa que tem o Whindersson Nunes, o Carlinhos e o... Ai, meu Deus, esqueci. São uns 3 aí, bambambãs da internet, que eles, com 20 e poucos anos, eles são o maior sucesso na internet. E aí, muito divertido trabalhar com eles. Fiz também Z4, que era uma história de uma boy band. E aí eu encontrei lá com o Werner Schünemann, né, que é outro gaúcho que anda se bandeando toda hora para lá. Eu fazia uma governanta engraçada mineira e ele fazia o meu patrão. Então, assim, basicamente a gente vai indo para tudo quanto é lado. Cinema, TV, teatro, stand-up. E está tudo certo. Bom, tem uma coisa que tu falasse aí que chama a atenção, que as crianças que te assistiram no Rá-Tim-Bum, adultas te reconhecem. Como a gente fala um pouquinho de idade, significa que tu continuas reconhecível, tu não mudasse muito. Ah, é verdade. Bom, eu sou uma pessoa muito vaidosa, sempre fui. Puxei pela minha mãe, extremamente vaidosa. Mas o fato de ser atriz, acho que me faz ainda mais vaidosa, porque, de uma certa maneira, não estou falando que é requisito, de jeito nenhum, mas você lida com a imagem, você é o objeto, o sujeito e o objeto. Então, às vezes, uma vez falam assim, a Nicole Kidman teve que fazer teste. Claro, porque um ator precisa ver como você está. Se você está agora mais careca, você não vai poder fazer o... Claro. Se você está muito magra, você não vai poder fazer o... Se você está muito gordo, você não vai... Então, a gente é o produto. Então, o produto precisa ser analisado. Vamos ver como é que ela está, para ver se encaixa no perfil do personagem ou não. E então, tem também como é que veste o personagem, né? Porque nós, como telespectadores, enfim, às vezes a gente tem a sensação que aquele personagem não era bem... Não casou direito. Não casou bem, né? que a pessoa não conseguiu... Miscasting, errou o casting. Não conseguiu. Então, acho que também tem esse... Para isso que tem os testes, né? Para ver se combina. Isso eu aprendi desde sempre, que não é uma coisa pessoal. Eu não peguei o teste porque eu sou ruim. Não, tem 1000 variáveis, né, até encaixar no perfil do personagem, ou o que o autor, o diretor, o produtor espera, né? Sim, desde características físicas, se fizesse... Voz. Tudo. Então, assim, eu tento me manter o mais neutra possível. Primeiro, porque eu não tenho uma cara caricata. Porque quando você é uma pessoa que tem um nariz adunco,
ou você é muito baixinha, ou você é muito alta e muito magra, aquela coisa de clown, né, de palhaço. Você está fora do padrão, assim. Então, isso vai ser bom para uma coisa, porque estamos procurando, e vai ser ruim para outra, porque quando você quiser fazer uma coisa mais neutra, Limita. fica difícil, porque sempre o teu fenótipo vai chamar mais atenção. Tanto que, por exemplo, uma pessoa que tem um nariz mais adunco vai ser sempre mais engraçada de uma pessoa. Os dois têm o mesmo talento. Só que eu tenho uma cara mais engraçada, já que o físico me deu. Eu vou ser mais engraçada. Então, tudo isso é levado em conta, às vezes até não objetivamente, né? Tanto pelo público quanto por quem escolhe. Então, eu não sou uma pessoa nem muito alta, nem muito baixa, nem muito magra, nem muito gorda, não tenho uma cara, não sou belíssima, nem sou aquela cara mais para feia, engraçada. Então, eu sou meio neutra. Eu acho bom, para minha personalidade, eu acho legal, porque eu posso variar bastante de personagens, porque eu gosto, né, de fazer uma coisa bem diferente de mim. E também, eu quero uma dona de casa comum. Pronto, posso ser eu, né? Sim, arrumo, prende cabelo de um determinado claro, apesar jeito. de dizerem que eu tenho cara de rica, mas sei lá, gente. já ouvi as pessoas falarem que tem cara de muito chique, muito elegante, coisa Mas que tu eu já não fizesse vários papéis, né? De rica já. E tu de estavas pobre me também. contando antes de um papel que tu está fazendo agora com a Fernanda Torres, que tu fazes uma personagem rica, sofisticada, né? É uma esposa Sim, de de época, sim, né? Uma esposa de militar getulista dos anos 30. Então, uma mulher que está sempre com o cabelo impecável, de brincos, e a fala, e o gestual, e deve ter posses, né? E, obviamente, muito conservadora. Então, chama o seriado Filhos da Pátria, que eles estão na 2ª temporada e agora eles estão abordando a época de 1930. Né? Então, a gente gravou, por exemplo, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Tinha uma cena de um churrasco, o Getúlio está por lá. Quem faz o Getúlio? Eu não vi Eu não ainda sei, essa porque série. quando eu gravei, eu não... Ele não estava. Para falar a verdade, eu nem sei se ele aparece, porque a série é como se fosse o... Não é isso, mas tipo, Downton Abbey você vê muito a criadagem, do ponto de vista da criadagem, né? Então, eu acho que ele nem aparece, mas posso estar mentindo porque eu não vi a 1ª temporada, tá? Olha que falha. E o roteiro eu li mais a parte que eu e a Malu Vale, que somos as esposas getulistas, aparecemos, né? Que a gente tem cenas com a Fernanda Torres, basicamente. Somos nós com a Fernanda Torres, eu com a Fernanda Torres, e ela tentando aprender como ser uma mulher sofisticada e conservadora, caretérrima, né? Dos anos 30. Dos anos 30, tipo, nesse capítulo terça-feira que passou agora, eu leio para ela os mandamentos do Manual da Família X. Então, é tudo essa coisa totalmente antifeminista, né? Servir ao marido e tal. É meter as botas e ter pela. Que absurdo. Pior que parece que era assim. Era assim, ainda é, né? Mas tudo bem, melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Um pouco. Como é que tu vê assim? Vamos explorar um pouquinho a tua percepção, assim, a pessoa mesmo, não a atriz. Vaidade, ok, isso é da pessoa e a atriz ajuda. Essa proximidade com os 60, ou não necessariamente a proximidade com os 60, a tua relação com a idade, que pode ser, sei lá, tu tinha 10 e tu queria ter 15, ou não. Eu, quando tinha 10, não queria ter 15, eu queria ter 10 mesmo. Eu sempre falo que eu não queria ter 17 anos e falo que ela era uma idiota cheia de energia. Eu sempre, cada ano que passa, ou cada década que passa, eu falo assim, eu queria ter a minha cabeça, mas com o corpo de, sei lá, dos 30, por aí. Porque o que eu sempre falo, sinto, é o descompasso, às vezes, entre o corpo e a mente, assim. Então, eu sou daquelas que eu imagino que, se eu durar até 90, 100, eu vou querer subir no banquinho para pegar o negócio. E a questão é que, assim, porque a minha cabeça continua achando que eu tenho toda a mobilidade, a articulação, a força dos 17, dos 6, dos não sei quantos anos. E excelente, que eu estou excelente, mas não estamos mais. A gente vai sentindo, né? Se você machuca
Tipo, isso que eu sempre falo. Quando eu era bailarina, eu falava assim, eu vou emagrecer para o final de semana que eu tenho espetáculo. Em 3 dias eu emagrecia 3 quilos. Hoje em dia, 3 quilos vai demorar 3 anos para eu emagrecer. Então, é uma questão para mim, essa coisa do passar dos anos, do envelhecimento, tanto pela vaidade quanto a questão da saúde. Porque eu sou muito energética, eu tenho muita energia, eu me considero muito moleca. Né? Muito jovial. Eu sou uma pessoa muito jovial. Mas isso é pré-requisito também para manter o corpo. Dizem, mas ajuda. Às vezes ajuda, eu acho. Mas às vezes alguma coisa me acontece que para eu lembrar, você não tem mais 20. Né? Agora faz uns 4 dias que eu levanto o caminho e me dá dor embaixo do pé. Eu falei, será que eu estou com fascite plantar? O que aconteceu? Será que é porque eu andei de salto alto? Por exemplo, antigamente eu passava 3 noites sem dormir, eu acordava maravilhosa. Hoje em dia, se eu dormir mal uma noite, eu vou passar 3 noites tentando me recuperar. Então, tudo isso... E o pior é que eu penso sobre isso. Eu nem deveria pensar, né? Porque... tá aí, vai vivendo, mas assim, eu fico comparando. Isso é ruim também, né? Porque às vezes as minhas amigas falam assim, você fica se chamando de velha, você está melhor que muita menina de não sei quantos anos. E em relacionamento, por exemplo, eu já me relacionei com caras de 20 a 61 anos. Né? Uma boa escala variada, né? E vejo caras digamos, o máximo que foi 61, um cara ótimo em todos os sentidos, assim, até muito melhor que muitos de 20. Mas também já me relacionei com caras bem mais velhos que eram péssimos, piores que um cara de 20. Então, não tem muito isso, assim, né? Estou falando até de sexo mesmo, mas tem uma coisa de aparência, eu acho que os homens brasileiros não se cuidam muito. Acho que as mulheres... Eu vou na academia, eu vejo que tem muito mais mulher que homem, por exemplo. Claro, pode ter uma coisa machista, porque elas têm que estar se preparando como troféus. Troféus, não! Apaga! Troféus! Degraus, chapéus. Tá. E... Sim, tu fica dizendo bobagem e um dia sai no microfone. Não, já saiu, inclusive. Aí, Então, assim, porque talvez os caras estejam trabalhando e elas tenham tempo para ir na academia. Pode ser isso também, não sei. Mas eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, acho que tem bastante homem que vai na academia. Mas na academia que eu vou, tem. Às vezes eu fico pensando assim, eu tenho que me relacionar com um cara bem mais velho, mas, por que o cara tá um caco e eu não? Ok, desculpe, eu me importo com isso, eu me importo com a aparência física. Então, é uma coisa que às vezes me chama a atenção, sabe? Talvez o cara tenha ficado trabalhando tanto tempo, não teve tempo de... malhar a barriga, ridículo isso que eu estou falando, mas é uma coisa que eu penso também pela saúde, né? Porque daí o cara, de repente, vai ter um ataque cardíaco, vai morrer aqui do meu lado e eu vou ter que cuidar ainda por cima. Claro que pode acontecer comigo, mas... Cuidados finalmente. Mas assim, tem que se... Assim, essa coisa da aparência está ligada à saúde. O Oscar Wilde fala isso, né? Só as pessoas superficiais não se preocupam com a aparência. Eu acho, sim, que a estética mesmo, e não a estética do bonitinho. Sim, claro que não, nem gosto de bonitinho. Esse equilíbrio, ele está, sim, ligado à saúde. Tinha um médico lá na minha cidade que disse uma vez para o meu pai era um vaidoso dissimulado. Entendi. Já falei eu sou assumida. Meu pai era vaidoso, sim. E dissimulado, e ele foi super até os 96 anos maravilhoso, ativo, se dobrava assim com toda elasticidade. E esse médico disse que a vaidade era o verniz do corpo. Eu devia ter uns 10 anos, eu acho, não sei quantos anos eu tinha quando eu ouvi isso, e eu nunca esqueci. E tem uma informação importante aí, porque o verniz é o que a gente passa para conservar, né? É verdade. O verniz originalmente era a coisa... E para manter também, E é aquela história do detalhe, né? Que é importante. Se tu não tem uma relação superficial com a estética, a estética ela está também... Essa estética que tu está falando, a não barriga... Está ligada à saúde. Está ligada à saúde, está ligada à mobilidade. Não que uma pessoa que tem mais peso... Não seja, imagina. Não, mas, como eu digo, nossa, eu já conheci tanta gente, tanto tipo, mulheres e homens, assim...
trabalhando e me relacionando, e realmente não tem nada a ver. Tem uma diretora, Eliana Fonseca, que ela é obesa e, nossa, ela é ativa, maravilhosa, assim. Enfim, isso é até ruim de falar, né, tem que ser assim, eu tenho que ser assado, mas assim, a minha experiência de vida, eu acho que isso dá mobilidade. Eu acho bom tu poder, vamos fazer um trekking, vamos fazer uma caminhada, eu não vou me relacionar com uma pessoa que não cuida, que fica bebendo, fumando e comendo porcaria. Não é que eu não vou... assim, ela pode ser brilhante, inteligente e trabalhar muito mais que eu, mas assim, eu gosto, por exemplo, de fazer um trekking. Eu não vou ter... Então, eu vou sentar e um tu dia... não gosta de beijar um cigarro. Como exatamente. Então, não aí tem gente que fala assim, eu não tenho mais eu tenho pressa, qualquer tipo de relacionamento vai servir. Não é assim, né? A gente... também acho que a idade também faz você aprender a conviver com você mesma, isso ser um prazer. Eu acho legal a vida a dois, eu acho legal... Eu tenho amigos e amigas que eu faço a manutenção de estar com eles presencialmente. Hoje em dia está mais difícil as pessoas terem experiências presenciais, né? Mas eu acho isso importantíssimo. Isso é saudável também. Então... Acho que é tudo muito buscando essa questão da saúde, assim. Eu gostaria de viver muito tempo, mas bem, aquela história. Se for para capenguear, eu adoraria que tivesse essa história de eutanásia, né? Desliga. Uma amiga minha, a Patrícia Secato, eu falo assim, velhice custa caro, né? Então a gente se preocupa, ainda mais a minha carreira, que você não consegue... Eu não consegui juntar nada, né? Então, não tem uma estabilidade. Então, eu me preocupo assim com a velhice e falo para ela, nossa, o que vai ser da gente e tal. E ela fala, não, a gente só tem que ter dinheiro para injeção letal e uma passagem para ir para o Canadá, eu acho. Sim, um país que permita. País que permita. Então, tu tem que ter esse dinheiro separado. Que aí, quando é alguma carta dizendo para alguém, eu quero que isso aconteça. Quando eu não puder mais lidar comigo mesma... que alguém me ponha no avião, pague a injeção letal e tchau. Sem dúvida que a velhice custa caro. Tem coisas assim inevitáveis. Tu quer ter 90, 100 anos e poder subir no banquinho, pegar uma coisa lá em cima, ok. Claro que isso pode acontecer com quem tem 10 anos, ou 30 ou 40. Como a gente está falando, do normal. Assim, do normal. Mas se tu está sozinha, por exemplo, isso acontece, tu tem mais idade, as consequências mais de nefastas, reconstituição de ossos. Não, tipo isso, andar a cavalo. Eu sempre adorei andar a cavalo e correndo, rápido, né? E ontem eu estava no lugar que eu podia andar a cavalo. Primeiro que eu fico pensando, se eu me machucar, eu tenho trabalho agora, tenho que... O problema do ator é isso também. O seu corpo é o seu objeto de trabalho, né? Se eu quebrar um braço, como é que eu vou... E a outra coisa é isso. Com 20 anos, se eu caía, em uma semana eu estava bem. Hoje em dia eu vou passar um ano me reorganizando. Te reorganizando. Na fisioterapia, isso, aqui. Então, essas coisas são chatas, né? São bem chatas. Eu, assim, para ser sincera, eu acho... Eu não sou nada otimista assim com essa coisa do envelhecer, mas eu digo que eu gostaria de ter a minha cabeça agora com aquele corpo que não dava problema, né? Mas isso eu falo que a natureza é sábia, deve ser sábia, né? Porque eu acho que seriam deuses, né? Uma pessoa de 20 anos que tem grana, beleza, saúde, sabedoria, é um deus. Essas coisas que a gente vai adquirindo e vai pela trajetória. Então, seríamos deuses, né? Hoje em dia existem uns deusezinhos, assim, né? Eu fico impressionada com esses caras de 20 anos. Eu acho que eles não têm a sabedoria, mas, gente, eles já são um sucesso na carreira, eles já têm muita grana, eles já, sei lá, tem uns deuses. Mas tem uma mudança aí com essa coisa da internet, né? Na minha área tem isso muito. Tem uma mudança, mas sempre teve... Agora tem uma escala maior, eu acho, de jovens que fazem coisas e que conseguem sucesso e grana. Mas quando a gente começa a olhar e ver algumas entrevistas, enfim, ver fala dessas pessoas, a gente nota também
Falta vivência. Falta claro, vivência. mas isso Não só- tem é. isso, a gente não Só é... vivendo, né? Só vivendo. Tu não aprende essa coisa da experiência Não sei que seja um iluminado, né? pela literatura, sabe? Não, verdade. tu Não. tem que viver, tem que sentir na pele. E a gente vai aprendendo, né? Assim, Admitir, ai, dei Ou então- mancada. E tipo assim, ai, tá, deixa. Aceita que dói menos. Deixa, eu não vou me preocupar. A gente vai tendo essa... E um Menos não, ansiedade. e um não sofrimento. Outro dia, eu entrevistei a Eleonora Riso, e quando nós saímos aqui, não foi no microfone, ela disse assim, nossa, a gente, quando tem, sei lá, 22 anos, a gente acha que tem, sei lá, o olho, a sobrancelha, nada é tão como deveria ser, e todas as coisas têm uma superdimensão. Ela falou isso porque ela disse que estava olhando umas fotos antigas de família e dela, e ela disse, nossa, como eu era bonita, e achava que eu era muito feia e tal. Quando a gente é muito jovem, tudo é muito intenso. Pois E, é. e isso é uma coisa que eu não gostaria de recuperar. Não, é. Esses, ai, o meu Sofrimento nariz. todo. Eu, adolescente, jamais faria isso que eu estou fazendo agora, conversar contigo de perfil. Aham. Não. E agora... Se, tipo aquela se eu estava história do numa festa e foda-se, né? tinha o cara que eu estava interessada, eu jamais ficaria. Entendi. Tem a história É uma coisa. Tá, agora tá, esse é o meu nariz. Enquanto ele me deixar respirando legal, tá. Estamos em paz. E eu acho que isso sim. A gente ganha, assim, eu por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, assim, eu tenho buscado essa coisa eu acho que a única saída é a espiritualidade, é meio meditação, para lidar com essas coisas que começam a acontecer e vão cada vez acontecer mais. Eu estava vendo a entrevista da Fernanda Montenegro, ela falou assim, eu tive a sorte de não ficar gagá, porque é tudo sorte. Isso é uma sorte. Isso é é sorte. É claro que você levando a sua vida tentando ser saudável, mas mesmo assim tem muita gente que faz tudo certinho e dá tudo errado. Então é por isso que ela fala sorte. Eu acho que isso é sorte, assim, manter a sanidade mental até o fim, até para tomar essa decisão, né? Eu quero ir para o Canadá. Exatamente. Por exemplo, eu fiz a peça com o Juca de Oliveira. O Juca fez 86, eu tá com 86. E eu fiz a peça dele, né? Não com ele. Eu fiz o papel que a Tônia Carreiro fazia nos anos 90. E ele está lucidíssimo, maravilhoso. Claro que ele está andando assim já um pouco mais. Vai fazer a peça agora. Então, isso também é uma sorte, é uma bênção. A pessoa tá meio assim, as coisas estarem andando junto, o corpo e a cabeça, assim, né? É uma delícia. Outra vez, eu lembro também, eu era bem mais jovem e eu tive contato com o McIntyre, esqueci o primeiro, Loren McIntyre, que é um fotógrafo da National Geographic, que é maravilhoso. Ele não é conhecido, mas ele é sensacional, assim. Não é conhecido, né, grande público. E ele, na época, ele tinha 80 e poucos anos, ele estava cheio de projetos. E eu sentei um dia, fiquei conversando com ele, e eu falei, meu Deus, como que uma pessoa dessa idade pode ser tão interessante? Porque quando você está bem mais jovem, eu, por exemplo, eu tenho 58, para um moleque de 10 anos, eu sou uma velha gagá. Total. Sim, a relação de idade tem a ver com a distância. Exatamente, a relação de idade tem a ver com a distância. E aquela história de a primeira vez que te chamam de senhora, né, aquele baque que você... Eu até hoje, agora eu estou acostumada, mas eu não me acho uma senhora, mas eu sou uma senhora, né? Então, tem tudo isso. Aí você falou essa coisa da foto, estava lembrando da minha amiga, a Patrícia Secato, ela estava mostrando uma foto de quando a gente fazia teatro aqui em Porto Alegre, a gente foi participar do Cio da Terra, sei lá se era anos 80 isso, acho que sim. Aí tinha uma foto dela, ela falou, meu Deus, o que aconteceu comigo? Onde eu fui parar para eu conseguir todos os meus sonhos, eu tive que ficar desse jeito, eu era tão bonitinha, sabe? Porque às vezes as pessoas se transformam muito fisicamente, né? E aí, justamente, quando você se compara, né, você às vezes leva um susto, né? Tem gente que melhora muito, tem gente que piora muito, segundo esses padrões que estamos falando. Né, sei lá, você era magra, de repente você engorda 40 quilos. Quando tu pensa, agora tu falasse da Paty, né, onde que eu fui parar? Ela que disse isso, a Paty é maravilhosa, eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto como ela trabalha, nossa senhora.
Sim. Há séculos. E aí a pergunta ela se refere agora a pergunta se refere a trabalho. Quando tu te pensa com 10 anos o que tu queria fazer e o que tu vens fazendo combina ou teve alguma coisa que foi muito diferente? Eu não, assim, eu lembro que eu queria ser professora, porque a minha mãe era professora. Depois eu sempre, quando comecei a dançar, queria ser bailarina. E acho que por um bom tempo eu queria ser fui bailarina, né? Assim, é que na época, para você ser bailarina, na época, ser bailarina no Brasil tinha que sair fora daqui. Não tinha, só tinha o estágio, não existia mais nada. Ou você abria uma academia de dança, casava e ensinava dança para as meninas do ballet clássico. Por isso até que eu fui atrás do teatro para poder abrir meu leque, né? E aí me apaixonei por essa coisa do teatro. Mas eu nunca fui muito de fazer planos, assim. Eu sou muito aventureira. Eu sou uma pessoa responsável, mas eu vou deixando a vida acontecer, assim. Tanto que eu fui para São Paulo porque eu queria fugir de Porto Alegre para poder trabalhar mais, porque na época Porto Alegre te oferecia, era um campo muito. Com a internet, tudo mudou. Você Sim. pode morar em qualquer lugar e fazer seu trabalho. Mas era outro mundo. Tinha uma produtora de publicidade aqui só. Como artista. Os grandes anunciantes faziam fora seus filmes. Pois é, então o mercado era muito restrito. E como assim também eu não estava nessa coisa de casar e ter filho, eu queria mais. Isso nunca foi teu plano? Isso nunca foi. Inclusive, eu que não queria ter filho, né? Isso eu dizia. E aí eu acabei num relacionamento tentando ter filho e descobri no final que não podia. Aí fiz fertilização in vitro e tal, e não deu certo. Então, eu não sei se as palavras têm poder. Eu já sabia que eu não podia. Porque eu sou um espírito muito livre, assim. Eu adoro fechar meu apartamento sem chave e ir embora. Não tenho nenhum cactus, nenhum gatinho, não tenho nada, assim. E, por um lado, é bom, como na minha profissão, é bom isso, né? Porque se me ligarem agora para eu fazer um trabalho que eu adoraria fazer um filme fora do Brasil ou dentro do Brasil, lá no Amapá, eu era só fazer a mala e, se eu tivesse o passaporte... passaporte sempre em dia. Passaporte sempre em dia. Passaporte e a depilação sempre em dia. Claro. Não fui feminista, mas desculpe, eu me depilo. Pois é. E eu não gosto de homem muito depilado, mas tudo bem. Mas os pelos vão cair de qualquer jeito quando você ficar velho, então vou ficar branco, inclusive. Bom, e esse espírito livre que vai deixando as coisas acontecer, além de viver saudável até bastante tempo, que planos... Eu tinha dos 10 anos para agora. Não, essa foi a pergunta, já esquecemos a pergunta. Essa já passou, porque tu já disseste que tu não tem muito plano, tu vai vivendo e tal. E, além de pensar sobre essa questão da idade, neste sentido que tu declaraste, eu sinto, sei lá, a planta do meu pé lá. Os nomes de todas as doenças, eu já sei. Além disso, desse repertório novo que entra na vida da gente, os planos. Aí sim, as coisas que te fazem os planos para os próximos anos, assim. Bom, eu tenho que guardar dinheiro para tal da velhice que custa caro. Eu sempre digo que trabalho para pagar 3 cuidadoras. Às vezes eu falo assim, eu podia... Né? A gente brinca agora, tem meu amigo Marcelo Mencio, que ele tem um relacionamento com uma pessoa bem mais jovem que ele fala assim, agora é assim, você tem que se relacionar com a pessoa mais jovem para poder cuidar de você, né? Outro dia, um médico amigo meu que está namorando uma pessoa bem mais jovem, pessoa 20 anos mais nova do que ele, e ele disse, não, mas é que tu te prepara, ele dizendo para ela assim, a gente tu vai cuidar de mim, que tu vai trocar minhas fraldas, né? Ele é muito debochado. Então, eu espero ter dinheiro para pagar os 3 enfermeiros bonitos e que me amem. E que te amem, tá? Um bom que não plano. me dê uns tapas na cara, não me amarrem na cadeira. Ai, que coisa horrível. Porque não é horrível quando a gente vê na televisão essas coisas. Isso é uma coisa que é ridícula. Na verdade, é ridículo a gente se preocupar com o dia de amanhã, né? Porque a vida muda a cada instante. Toda hora isso aparece na tua frente. Assim, para que eu me preocupei e tal. Mas... só com muita meditação para você conseguir viver só o aqui e agora, né? Eu ainda estou no estágio pré-primário da meditação. E tem algumas coisas que são concretas
Um lugar para morar? Ai, não, por exemplo, eu não tenho filho, né? Então eu cuido muito quando eu venho para cá sempre. Quando meu pai ficou doente, eu vinha sempre para poder cuidar dele. Agora também, minha mãe tá bem, mas enfim, com 80 e poucos anos, né? É legal você estar por perto. Ontem, inclusive, eu estava por perto e caí junto com ela. Que dupla. Eu estava bem por perto, estava atrás dela para protegê-la de uma provável queda e caímos as duas. Mas foi só engraçado. Mas eu não sei o que a gente estava falando, olha aí, esqueci. Mas isso eu sempre fui assim. Isso não é memória, gente. Isso é o espírito distraído de uma geminiana. Não. Ascendente em Gêmeos. Não, a gente estava falando de coisas concretas que o dinheiro traz, ou enfim, morar. E daí Então, quer dizer, eu tenho a minha casa. Eu tenho alguns amigos em São Paulo que não têm filhos. Então, a gente brinca, mas até hoje nós não tomamos nenhuma providência a respeito disso. De ter uma comunidade, cada um tem seu quarto e tem a área comum, com os cuidadores, com o lugar que a gente pode comer todo mundo junto, um lugar para fazer exercício, a hidroginástica, o pedalinho. Que coisa, tobogã, que coisa deprimente. Mas, enfim, a gente fala nisso, né? Porque, assim, isso eu tenho absoluta certeza. Eu não tenho certeza se glúten faz mal ou não faz mal, mas que amizade faz bem, se relacionar. E esses dias eu estava lendo uma coisa sobre mulheres, que eu acho que também é verdade, porque o primeiro que parece que as mulheres vivem mais, então sobra muito mais mulher viva sem marido. Isso é estatístico. Exato. Então, assim, e tem uma coisa que mulher fala de problema, de mulher se cuida, sabe? Tem essa coisa, eu não sei se isso é antifeminista ou não, se homem não é assim, mas a gente foi biologicamente projetada para ter filho, o que significa que a gente tem essa coisa de adotar a perspectiva do outro, de cuidar, já vem isso com a gente. Vem. Né? Você vê uma diferença de ter um filho homem e uma filha mulher, que isso já grita. Então, em determinismos biológicos, tirando essa questão feminista, eu acredito. E as mulheres, entre elas são uma rede de informação, elas se comunicam de um jeito diferente. Então, faz muito bem para a saúde, deve ser física e mental, e sei lá, você ter amigas. É muito legal. Eu tenho um grupo de atrizes, a Ilana Kaplan, uma delas, lá em São Paulo, porque a gente começou a ver que a gente só se falava pela mídia digital. E eu falei, não, vamos parar com isso, vamos nos encontrar, sei lá, de 3 em 3 meses. Então, eu criei um grupo de mulheres, deve estar aí umas 12 mulheres, cada vez aumenta mais. E, assim, de 3 em 3 meses, eu prefiro procurar que seja na lua cheia. Eu marco uma data, quem puder vai, quem não puder não vai. E a gente cria uma espécie de TED Talks, né? Então, assim, em vez de ser aquela coisa de kkk, que a gente fala e de repente não fala nada, que também é bom, mas às vezes eu quero atualizar a vida o que você está fazendo, com quem você está ficando, quem morreu, quem nasceu, tá, vó. E então eu meio que preparo, assim. Teve um dia que a gente falou, tinham 3 amigas que as filhas estavam indo morar fora e elas estavam com aquela síndrome do ninho vazio. Então eu falei, vamos falar sobre isso. Então cada uma tinha 15 minutos para contar, isso aconteceu, blá, 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 blá. E aí depois a gente meio que conversa, opina, aí a próxima conta a sua história. É proibido o álcool até uma certa hora. Até uma certa hora. Eu falo, nem deve ter álcool, mas enfim. Chega uma hora lá que toma-se um vinho e tal. E a outra história era, perdemos o pai, várias tinham perdido o pai, então como é que isso... E outras coisas de assédio, cada vez... Às vezes a gente já vai com um tema assim, meio... Outras vezes é o que eu vou ali organizando na hora, vou pegando um gancho de uma, pulando para outra, e tem sido muito legal, assim. E acabou que, sem querer, é um grupo de apoio. Eu estava viajando na Europa, aconteceu umas coisas meio ruins comigo, e aí eu mandei um WhatsApp ali, comentando, e aí já veio já foi super curador, assim, sabe? Curador no sentido de curar mesmo. Não, isso é assim, as amigas loucas falando. E já me deu um... Aí eu falei, gente, isso aqui virou um grupo de apoio. A gente pode, fora os 3 meses que a gente se encontra de 3 em 3 meses, a gente pode ter isso como é? CVV, não. As mulheres anônimas, que não são anônimas. As mulheres públicas. Mas tudo isso para dizer que são todas mulheres mais velhas, né? Porque é mais ou menos a minha faixa etária
mínimo de 40 anos ali até 60 e pouco. E como é que é a tua relação com as pessoas muito mais jovens? Bom, tu falaste que tu já namorasse De X a Y. de X a Y, Eu tenho- mas no cotidiano, assim. Eu tenho muitos amigos muito jovens, amigos e amigas. Eu me dou muito bem. Assim, primeiro que eu gosto. Sabe? Eu adoro. É ridículo isso, a coroa loucona. Assim. Eu gosto de saber qual é o aplicativo que está rolando agora, qual é a mídia que é mais legal para isso ou para aquilo. Eu gosto de aprender. Assim, eu sou ruim, né? Porque eu não sou nativa digital. Né? Meu passado analógico me condena. Então, e como eu não tenho filhos, eu acho que, na verdade, a minha maior preocupação é essa. Quando você tem um filho, ele vai te atualizando. Quando você não tem, você tem que ter amigos e amigas jovens para irem te atualizando. É meio isso. E gosto, acho boa a energia. Eu trabalho muito com criança, eu tenho que me controlar para não ser mais criança que eles. Assim. Fico meio debilóide, assim. Debilóide pode falar? Não sei, eu ia falar outra palavra, mas enfim, eu fico abobada. Abobada também não pode falar, eu não sei, politicamente correto acaba com a minha comunicação rápida. Mas é isso, eu fico muito infantil, assim, eu sou muito lúdica, porque eu tenho uma coisa com o corpo, acho que por eu ter sido bailarina, eu me expresso muito com o corpo. Então, de repente, eu me atiro no chão, eu pulo no sofá, eu faço coisas que uma senhora não deveria fazer. Não, mas uma senhora bailarina pode. A gente conhece algumas bailarinas. E tem a minha coisa histriônica, né? Eu sempre fui uma pessoa engraçada, rápida. Me expresso muito com o corpo. Muito. Como era o nome daquele? Era o Maurice Chevalier, um cara que era Maurice. Não, é Vanot, acho que é. Ele veio aqui eu assisti no acho Brasil. Acho que é Vanot. Mímico, acho que é Vanot. Maurice Vanot. Mas alguém aí já deve estar falando, elas não sabem. Bom, veio na minha cabeça vai no agora, Google, mas nós não vamos no Google. Enfim, era alguém que dançava e fazia mímica, e eu o vi aqui em Porto Alegre, com 80 e poucos anos. Não era o de Butô? Aquele homem que eu também não... isso também acontece quando a gente fica mais, assim, passada em anos. Ou quando a gente tem muita informação na cabeça e o software não está bem atualizado. Isso aí. Você não consegue mais falar com o corridinho. Você sempre dá umas paradas. Pensando. Assim. Mas, enfim, eu fiquei impressionada, porque ele estava com 80 e poucos Kazuono, anos. não era o Kazuono? Que é um bailarino? Bom, enfim. E ele se expressava fisicamente, fazia absolutamente tudo. Nessa semana eu fui encontrar umas amigas que voltaram da Europa, que estavam morando lá, e a mãe de uma delas tem 89 anos. E ela é de uma leveza, ela dança. Olha, ela não é bailarina, ela foi professora a vida inteira, mas ela dança. Ela vai a... Dança de salão? Dança de salão. Que é uma coisa muito legal. Nossa, muito legal. Então, ela tem muita leveza. E mais, ela me disse, porque, como as minhas amigas, a filha dela estava morando há um tempo, a gente não tinha mais se encontrado. E aí a dona Emma me disse, sabe o que eu estou fazendo? Estou estudando francês. Porque eu estudei francês na minha época, atrás. Não sei o quê, eu estudei francês no primário, no ginásio, não sei mais o quê. E agora eu estou estudando francês. Ela está no segundo semestre, com 89 anos. Maravilhoso. Revisando e aprendendo, e com uma disponibilidade. E uma coisa muito interessante que ela me contou, que tem a ver com a paciência das pessoas e essa relação. E, às vezes, eu penso sobre isso, de aprender. Ela foi para a Aliança Francesa, o professor do primeiro semestre, maravilhoso. No segundo semestre, entrou uma francesa que fala muito rápido, só vai falar em francês, até porque ela provavelmente não sabe nada de português. E a dona Emma perguntou para a colega, tu está conseguindo entender? E a colega disse, está difícil. E a professora veio, falou com ela alguma coisa que ela também não entendeu. E ela disse que raciocinou uns minutinhos e dobrou os livrinhos, olhou para a cara da professora e fez assim. Que maravilha. E ela pensou, eu quero estudar francês, mas eu não preciso me submeter a isso. Claro, não, essas alturas, e foi para uma outra escola e está feliz da vida, ótimo. Aprendendo. Então, tem duas coisas, né, que essa energia, estou 89 anos, vou aprender francês. Para quê? Porque eu quero. Porque eu quero ler em francês, seja lá por que for. Né?
E também, bom, eu tenho 89 anos, eu não preciso sofrer para aprender. Eu não vou Eu ligo o botão do foda-se, aquela história. tchum, e fui. E mudo de... total. Tem alguma Louvável, coisa louvável. que tu gostaria de aprender? Eu gostaria de aprender alemão, mas... Eu estou estudando inglês, eu estudei muito inglês, tipo ela, né? Eu estudei muito inglês quando eu tinha lá os 15 e tal. Falo bem. E aí agora tem 2 anos que eu estou fazendo cursos e tenho feito, agora não aqui em Porto Alegre, mas tenho feito aulas diárias lá de conversação, que eu encontrei um instituto bem interessante, que eu posso fazer uma aula por dia de conversação. E vejo as séries, e tem os aplicativos que você vai estudando, porque eu sempre gostei muito de estudar línguas, né? Aí eu tentei um pouco alemão, mas é difícil. Aí eu sempre falo, eu falo coisas assim, não sou que nem essa dona Ema. Eu falo assim, não, deixa para a próxima encarnação. Então, surf e esquiar na neve, assim. Surf, esquiar na neve e aprender alemão, eu acho que fica para a próxima encarnação. Porque se eu subir no esqui, eu vou me quebrar. Não tem jeito. Surf vai ser uma palhaçada. Acho que eu não vou me machucar, mas, nossa, vou engolir tanta água. E eu não vou conseguir ter aquele prazer que eu imagino que seja você deslizar na neve ou nas ondas, nessas alturas do campeonato. Então, tem essa limitação. A cerebral também tem. Eu acho que aprender alemão com 15 anos não é bolinho, mas é facílimo. Com 58, que eu vou fazer dia 10 de dezembro, eu acho que... Não sei, mas eu ainda não desisti. Pode ser que eu... E tem que ter tempo e dinheiro também, né? Porque se eu tiver grana para ter um professor de alemão diário, eu vou aprender. Sim. Né? Disciplina. Claro, eu tenho que juntar todas essas variáveis, né? Se eu tiver tempo e grana e disciplina, eu aprendo qualquer coisa, eu acho. Eu acho que eu via... Não sei se era a Anitta. Ok, a Anitta é bem mais jovem, mas... Você tendo grana, ela passava com um professor o dia inteiro do lado dela, fazia 15 horas de inglês por dia, pronto. E tem que ter objetivo também, né? Eu vou ganhar muito dinheiro se eu aprender isso. Eu aprendo. Exato, porque hoje aprender língua com a internet... Facílimo. Mas tem que ter disciplina. Eu vejo assim, muita coisa de outras línguas e de inglês para ampliar o vocabulário. Tem muita coisa. Não, eu fico... Às vezes que... Tem que ter esse... Ou disciplina, ou tempo, ou dinheiro, ou as 3 coisas. Às vezes eu fico com o fone de ouvido ouvindo... Tem um aplicativo bem legal, que são textos interessantes em inglês, e que você pode tanto ouvir quanto ouvir e ler. Então, Às vezes eu faço isso, só que acontece que a minha cabeça sai dali de vez em quando. Volta. Tem a coisa da necessidade também, se você tivesse que... fazer alguma coisa... Não, eu já fiz... eu teve um período que eu tinha um cliente que a gente estava fazendo um alinhamento da marca no Brasil com a marca americana e a gente tinha reuniões com as pessoas... Em inglês. Aí eu teve comecei que se puxar, a fazer aula sobre o tema específico e... Sob pressão. Sob pressão. Tem uma coisa que acontece também, que talvez, até quando você está contando a história da dona Ema, eu achei que ia ser isso, que é esse preconceito também, né? Que uma vez eu vi a Madonna falando, eu não sei se é etarismo, que é preconceito com gente mais velha. A gente mesmo tem. Às vezes você assim, vai pegar um táxi. Aquele motorista é muito velho, ele vai não sei o que lá. Tem isso, sério? Eu tenho. Às vezes eu tenho. E eu fico, por que eu estou falando isso? Pô, meu pai estava com 80 e tanto e estava aí fazendo tudo certo. Então, isso é uma coisa que não sei se é cultural, se é pessoal. Mas assim como eu tenho, tem comigo também. Que é uma coisa péssima, né? Mas acho que no Brasil tem muito isso, das pessoas não valorizarem o conhecimento, e não respeitarem. O Brasil sempre foi considerado o país jovem, né? Eu acho que e agora não é mais, né? Não é estatisticamente. Por isso que eu falo, se você tiver grana, investe em coisa para velho. Você não pode nem falar velho, idoso. Porque não pode mais, né? Mais a terceira idade é a melhor idade. Porque cada vez vão ter mais idosos, né? Eu se tivesse muita grana, eu acho que eu montaria um spa, um residencial chiquérrimo para idosos, porque tem gente que... Isso eu já ouvi falar, acho que foi a Glória Menezes, ela falou da dona Mercedinha, que eu não sei se era a avó dela, ou do Tarcísio, que ela gostava, ela não queria ficar em casa, ela queria ficar no não era asilo, era um lugar legal, que tinha cuidadores e pessoas da idade dela, que ela gostava muito mais de estar lá do que estar na família.
Porque, primeiro, que tem uma coisa de idade mesmo. De idade, às vezes claro. você se identifica com... Você pode falar sobre os Flintstones. Como é que você vai falar sobre os Flintstones com um cara de 10 anos? Ele não vai mais saber quem é. Não. E às vezes você não quer ser estorvo, porque não adianta, você acaba... E esse medo eu também tenho, só que eu não sei para quem que eu vou ser estorvo, já que eu não tenho filhos. Pois é, eu também penso sobre isso. Como eu também não tenho filhos, aí eu fico... As cuidadoras mesmo, e elas têm que trabalhar felizes, têm que gostar de mim. Enfim, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Enquanto a gente pensa sobre o que vai acontecer, eu vou fazer aqui uma coisa que eu Sempre faço. preciso fazer. Vou botar o óculos para dar certo, embora já esteja com uma letra bem grandinha. Bom, a letra do meu WhatsApp é enorme. E uma vez eu estava sentada assim e tinha uns meninos de 20 anos, eles estavam próximos de mim e eles não conseguiram não comentar entre eles o tamanho da letra do meu WhatsApp. E eu, claro que eu ouvi, e eu falei, olha, eu disse que vai acontecer com vocês, tá? É uma maravilha. Tomara que aconteça, senão... E outra coisa, eu detesto esse negócio de óculos, que eu sento em cima, eu perco, eu esqueço. Então, eu uso lente para perto, que é uma invertida. maravilha. Não, eu só uso uma. Só que é usa pra, uma. então, assim, para o dia a dia, é maravilhoso, eu não preciso usar óculos. Pois é, eu tenho que usar lente para longe, daí eu deixo de ser míope, aí eu tenho que botar o óculos para ler perto. Nossa. E aí, então, o site da Rádia é rádio. Por que o site é rádio e a gente Porque tem teve que ideia dizer depois que é rádio? e já está A lá ideia foi comprado depois. o nome, como é que chama? Esqueci aquela palavra. Olha lá, só esquece. Então, radiowebeo.com é o site. Facebook, Rádio Web E/ou, E/ou, ou facebook.com/Rádio Web E/ou, Twitter E/ou, Instagram, Rádio Web E/ou, YouTube, Rádio Web E/ou. Quer dizer, bota Rádio Web E/ou e vai procurando qual é a rede que tu quer entrar e ok. E o WhatsApp é 997488759. E também dá para anunciar aqui na rádio, na Rádio A. E é bem simples. Primeiro, contrata uma agência. Se já tem uma agência, fala para a agência. Agência, eu quero anunciar lá na rádio. O programa dela é fraldas geriátricas, lentes, Lentes. que é mais? Corega, muitas coisas assim. Acompanhantes. e tem, enfim. Isso, um senhor que te ajude. E tem... ou então, liga para 3191-3082 e fala com a mesa de negociações, que é o lugar onde as pessoas fazem o preço, acham qual é o programa mais legal e etc. E o meu Instagram é Angela Dipp, DIPPE, verificado com selinho azulzinho. É isso. Tem o Facebook também, profissional. E tem o Twitter, que eu quase nunca... Eu só entro lá para me atualizar das notícias, das baixarias que acontecem no nosso país. Que não estão poucas. Então. E é isso. E aí a gente está indo para o encerramento, Ângela. O que tu faria muito diferente? Tem alguma coisa que tu faria muito diferente? Muito? Não, mas assim, eu teria terminado a minha faculdade de Direito. Para fazer o quê com ela, só para terminar? Pois então, eu tinha 17 anos e eu queria, na verdade, eu queria estudar dança fora do país, mas não tinha como, ou fazer faculdade de dança na Bahia, que era a única faculdade que tinha na época. E aí eu não tinha essa condição, por tanto pai e tal, quanto de dinheiro. Mas mesmo assim, depois com 25 anos eu fui para São Paulo, entrei na Unicamp, na faculdade de dança e não terminei, o que significa que talvez eu não tivesse terminado, né? Então, eu gostaria de ter terminado bem, eu gostaria de ter terminado algumas coisas que não terminei e terminado bem outras coisas que eu não... É que isso, eu não fecho a tampinha da pasta de dente, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu teria aí feito. tem alguém do lado que fecha. Não, geralmente não tem ninguém do lado, fica aberta mesmo, resseca. Resseca, daí a gente bota aquele pedacinho fora. É ridículo isso, coisas, enfim, é só uma metáfora. Tá certo. Então, nós temos 5 minutos. Deus, mais 5 minutos. Mais que 5 mais minutos. É isso, feito? Júlio? 5 minutos que a gente tem? Não, já acabou. Passamos. Eu Acabou. também achei que já tinha passado então, todo o tempo. acabou. Então, tchau, gente. Até. Sapo que
que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.